O 5G promete revolucionar a vida das pessoas. A nova tecnologia é a 5ª geração de conexões de internet móveis, agora com maior alcance e velocidade. O que muitos consumidores querem saber é: existem celulares e outros produtos tecnológicos compatíveis com essa internet? E o preço, será que vai ser acessível? Vamos conferir. A tecnologia que faz essa conexão por meio da radiofrequência em celulares, ela também evolui. Nós temos ali uma antiga ED, que a gente fala da 2ª geração, 2G. Nós temos a tecnologia 3G, que quando chegou, muito inovadora, que permitia uma velocidade quase 3 vezes maior. Nós estamos no 4G, que ela chega a ser mais de 20 vezes maior do que a 3G. E a 5G nada mais é do que uma evolução técnica dessa mesma forma, dessa mesma estrutura que faz a transmissão em radiofrequência. Se nós pensarmos, então, de forma bem simples, 5G é uma evolução técnica, ou seja, uma nova forma de nós fazermos transmissão de dados no ar, por meio de radiofrequência. A estrutura, ou a forma que foi pensado a transmissão em radiofrequência de 5G permite ali uma capacidade de transmissão muito maior. Se nós pensarmos de forma didática, imagine que nós temos um tubo, onde que é então enviado e recebido o sinal, um tubo lá de água, onde nós recebemos água e enviamos o sinal. O que basicamente o 5G está fazendo é só ampliando esse tubo para que agora a gente consiga passar um volume muito maior de água ou de dados ali dentro. Então, basicamente, essa tecnologia ela vai permitir uma conexão muito melhor. E quando a gente está falando muito melhor, a gente está falando na capacidade, por exemplo, de 10 gigabits. Ou seja, nós estamos falando de uma capacidade de transmissão que é o que nós recebemos hoje na nossa casa ali de 300 MB, 400 MB, 500 MB, 1 GB, que já são a velocidade que a gente recebe via fibra ótica, por exemplo, hoje do nosso provedor de internet, a gente vai ter ela no nosso celular. Então é uma velocidade muito superior à capacidade que nós temos hoje. As operadoras que vão estar ofertando esse tipo de serviço certamente possuem um custo na sua implementação. A forma como as operadoras vão então repassar esse custo aos seus assinantes, ela é difícil de avaliar. Se nós olharmos historicamente, o 3G e os 4G não teve ali uma mudança muito grande de custo, de passagem para o consumidor final. As operadoras que adotaram essas tecnologias, elas colocaram ela mais como um bônus do tipo, olha só, vem para cá, assina, seja meu cliente, porque nós já temos o 3G, nós já temos o 4G, do que necessariamente falou, ó, os meus clientes aqui agora que tem 3G, o preço vai subir. Claramente tem um repasse desse valor, é um investimento feito, mas esse investimento feito é para manutenção e crescimento da base de clientes. Historicamente não costuma ser repassado, mas é o mercado, ele pode mudar. A estrutura 5G, ou a forma de envio, esse protocolo, você vai precisar que o celular reconheça essas frequências, que ele aceite e consiga interpretar esta frequência. Quando nós falamos de radiofrequência, aqui nós temos no ar a radiofrequência passando. Tem que ter um equipamento que é capaz de escutar essa radiofrequência e decodificá-la em bits e bytes. Esse processo que a gente chama de demodularização, ele transforma essa frequência em bits e bytes. Essa etapa, se o seu celular ele não reconhece o 5G, automaticamente ele não vai ser capaz de aproveitar essa radiofrequência que vai estar no ar ali, vamos assim dizer, disponível para ele. Então, para o celular aproveitar o 5G, ele precisa ter isso habilitado. E quando a gente fala isso, não é necessariamente software, às vezes também a parte de hardware. Ele precisa ser capaz de escutar nesta frequência específica e ser capaz de decodificar essa sequência em sinal digital. Não é muito comum as operadoras interromperem a operação antiga. Tá? O mais comum são as operadoras colocarem as tecnologias mais recentes nos grandes centros, onde ela possui ali um volume maior de acesso, e ela ir distribuindo essas tecnologias para outros pontos. Contudo, quando nós comparamos tecnicamente 5G, 3G, 4G e afins, o 5G ele tem uma abrangência menor. Então, apesar de ele ter uma velocidade maior, ele alcança a distância física menor. Por esse motivo, a gente precisa de um volume maior de antenas.
enquanto o 3G, por exemplo, alcança uma distância física maior. Então é muito provável que as empresas de telecomunicações mantenham, como mantém até hoje o ED, o 2G, o 3G, o 4G, ou seja, hoje se você chegar aqui no centro da cidade, você com o celular vai ser capaz de reconhecer todas as frequências. Então os celulares mais antigos e mais novos, eles estão habilitados para todas essas frequências. Então, realmente, né, precisa ter atenção aí se o equipamento que você tem, o que você deseja comprar, vai ser realmente compatível com essa nova tecnologia do 5G. E olha, mudando um pouquinho de assunto, as notícias do mercado de trabalho não são nada animadoras, né, Mari? Pois é, Roberta. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que o desemprego deve permanecer alto e só retornar ao pleno emprego em 2026. Vamos ver. A luta por uma vaga de emprego já dura 7 meses, mas a Delita não desiste. Eu tenho fé, mas tá difícil, né? Cada dia que passa, essa fé vai diminuindo, mas ela ainda existe, né? Eu espero conseguir ainda ingressar no mercado de trabalho. E o futuro não traz bons ventos para quem vive o mesmo drama dela. Um estudo feito pelo IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, revela que o Brasil corre o risco de amargar uma década inteira de desemprego alto. A taxa, nos cálculos do IBGE, estava em quase 13% em 2017. Oscilou um pouco e deve encostar nos 14% este ano, segundo a nova pesquisa. Só lá em 2026, voltará a rondar de perto a casa dos 10%. Segundo os pesquisadores, taxas entre 8% e 10% são consideradas pleno emprego no Brasil. Os altos percentuais são fruto da recessão iniciada em 2015 e depois pelo baque da pandemia do coronavírus na economia. Mas aí aparecem as barreiras. Para atingir o pleno emprego em 2026, a economia precisa crescer, em média, mais de 2% ao ano, segundo o estudo. Já se sabe, porém, que isso não vai ser possível em 2022. E as projeções se reduzem a cada semana, com um aperto dos juros, dólar e inflação altos, ruído político e incertezas quanto à próxima eleição. São indicativos, portanto, de que a década perdida do mercado de trabalho pode estar fadada a se prolongar ainda mais. São muitos anos de falta de crescimento, de recessão ou de um crescimento pífio, um crescimento anêmico, uma espécie de voo de galinha. Em outros momentos que a economia brasileira passou por recessão, havia uma retomada mais vigorosa nos anos seguintes. Não é o que se observa desde o biênio 2015-2016. Desalento para o Natan, que acaba de ficar desempregado. A cabeça fica a milhão, né? Porque tem contas para pagar, tem família para sustentar, então, fica bem difícil. Mas eu sempre tive a cabeça centrada nisso e vamos que vamos, né? Bola para frente e continuar procurando. E para quem está em busca de emprego, hoje a segunda semana está começando e é um ótimo momento para entregar currículo. Com certeza, Mariana, e sabia que a chance de você ser contratado cresce bastante quando você adapta o seu currículo à vaga que você vai se candidatar? Pois é, Roberta, porque hoje em dia somos todos multifunções, fazemos várias coisas ao mesmo tempo. E quem está aqui para falar sobre isso com a gente é a psicóloga organizacional, Aline Rodrigues. Bom dia, Aline, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Bom dia, meninos. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer te receber aqui. E, Aline, para começar, eu queria saber, né, esclarecer o seguinte. Tem um mito aí que, para organizar o currículo, é melhor o que você fez mais recente tá em primeiro e assim seguir essa sequência aí cronológica. Isso ainda é uma ordem mesmo, assim, tem que seguir essa ordem ou já não faz tanto, não é tão importante nos dias de hoje? Bom, é muito importante que você consiga, sim, seguir essa ordem cronológica, porque fica mais fácil, né, do recrutador entender qual foi a última experiência que você esteve mais perto da vaga que você vai estar concorrendo nesse momento. Mas se as suas últimas experiências não estiver tão próximo, assim, da vaga que você está concorrendo, aí não é tão interessante que você coloque ela no currículo, né? Que você coloque as que são mais aderentes à vaga que você vai concorrer nesse momento. E a gente já falou que hoje em dia nós somos multifunções, né? Fazemos várias coisas ao mesmo tempo, então, né, é importante adaptar o currículo à vaga para o cargo pretendido, né? Qual que é a importância disso, tanto do ponto de vista da pessoa que está entregando o currículo, quanto para a pessoa que vai ler aquele currículo depois?
Isso, exatamente. Muito comum, né? Que as pessoas já tenham feito aí diversas coisas na área de vendas, na área de secretária e depois segue aí uma única carreira, né? Então é muito importante sim, né, conseguir adequar ali o mais próximo possível, seja na função compatível ou nas experiências, ali nas coisas que você fazia no dia a dia, para que fique mais fácil que o recrutador identifique que você de fato está mais perto daquelas competências técnicas que ele vai precisar para aquela empresa, né, e para aquele cargo em questão. E essa adequação, né, não significa que a pessoa tem que criar um novo documento para cada vaga que ela vai tentar. Quais são aí as informações que realmente não precisa dessa mudança, que você pode deixar aí no currículo? Isso, exatamente, Roberta. O ideal é que você tenha ali, né, um currículo base, porque existem algumas informações que não modificam a sua formação, seus dados pessoais. Isso aí você vai utilizar para todos, né? O ideal é que você consiga adequar o seu objetivo, né? O objetivo ele tem que ser ali o nome da vaga que você vai concorrer, as experiências profissionais que sejam mais próximas e os cursos extras também que você faz, né? Quando você tiver ali os cursos que são voltados para a área que você vai buscar ali a oportunidade. E para quem está em busca do primeiro emprego, mas não tem experiência prévia, porque muitas vezes a gente vê, né, que as vagas pedem experiência prévia e quem está começando a procurar emprego fica, mas como é que eu vou fazer para ter experiência? Se para eu ter experiência, eu preciso ter experiência. O que a gente deve colocar no currículo nesses casos para se destacar? O ideal é que você coloque, né, como eu disse, existem algumas coisas que você vai adequar. Então, se você ainda está em busca do primeiro emprego, ali nas experiências profissionais você pode colocar primeiro emprego. E aí eu sempre indico que a pessoa busque quanto mais cursos, né, que sejam mais próximos, porque o curso ali nesse caso vai ser um diferencial. Ou se a pessoa estiver, por exemplo, numa faculdade. Então, é o ideal que ela, né, busque trabalhos voluntários, empresa júnior, que ela busque estágios, né? Coisas que vão aproximar ela ali dessa área. Então, não necessariamente já ter trabalhado, mas ter feito alguma coisa que aproxime ela dessa vida profissional. Nossa, e é difícil, viu? Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra, né? De assim, quero ter experiência, mas ninguém me dá oportunidade para isso, é difícil. Eu acho que das informações que realmente a pessoa talvez tenha em comum aí para jogar como primeira experiência é de idiomas, né? Assim, o nível de idiomas. E tem muita gente que mente nessa hora. Não tá certo mentir em nada do currículo, né? Exatamente, gente, nenhuma informação, porque assim, pode ser, você citou o exemplo do idioma, né? Então pode ser que a empresa peça inglês avançado e aí ela nem use aquilo ali no dia a dia, mas pode ser que ela faça um teste prático depois para que você consiga comprovar se isso for muito importante para o dia a dia ali da empresa, né? Então é muito importante que você não minta em nenhuma informação, porque você pode ser pego lá na frente e aí, né, vai ficar feio, você vai queimar ali o seu perfil profissional. Aline, nosso papo tá muito bom, mas a gente vai chamar o nosso intervalo agora de uma vez, depois a gente volta, porque tem muita pergunta boa pra gente fazer, né? Muita coisa interessante. Eu sei que o pessoal de casa, ainda mais nessa situação agora que a gente está vendo, né, que o desemprego tá em alta, é muito importante saber montar um bom currículo, é muito importante saber identificar os seus pontos, né, de destaque pra você colocar ali e realmente, né, entender que nós somos múltiplos e que nosso currículo tem que demonstrar que a gente está realmente disposto a correr atrás, né, e fazer acontecer aquela vaga. Então, para você que está aí em casa, não sai daí, que a gente volta rapidinho para tirar mais dúvidas sobre a adaptação de currículo. Não sai daí.